Todo mundo sabe que um dos principais problemas que tem em Israel, hoje em dia e sempre teve, é a questão da falta de água. Israel é um país que depende totalmente da chuva. E quando não chove por muito tempo, é de se preocupar. Ano passado já foi um ano de seca, a gente está agora em 2010. Ano passado já foi um ano problemático em relação a isso aqui. Esse ano está sendo pior ainda. Esse ano o pessoal está esperando, já faz 2 meses, caírem algumas gotas de água do céu e ainda não aconteceu isso aqui. Então, maior sol lá fora, um dia lindo, só que infelizmente o Kinneret está secando, a gente está precisando de água. A comunidade religiosa tenta, de uma forma ou de outra, participar do sofrimento geral de Israel. E a nossa forma de fazer isso aqui, tentar melhorar a situação, é rezando. A gente reza para Deus, a gente com consciência que Deus decide tudo e vai decidir também se vai ter chuva ou não vai ter chuva. O que a gente tem para fazer é rezar. A tal ponto que 2 dos grandes rabinos de Israel, 2 figuras importantes, que são os rabinos chefes, tanto Ashkenazi quanto Sfaradi, daqui de Israel, decidiram, faz 2 semanas, decretar um jejum público. Durante um dia, quer dizer, desde a manhã até a noite, decretaram que, de uma forma ou de outra, isso vai ajudar a gente a se elevar espiritualmente e mandar uma mensagem para Deus, que a gente está com vontade de se aproximar dele, através disso, ele vai ajudar a gente também. Por enquanto ainda não deu certo, vamos esperar acontecer. Me mostraram, na semana passada, um jornal eletrônico brasileiro que comentava esse fato dos rabinos, dos grãos rabinos de Israel terem decretado um jejum. E ele falava com a maior ironia sobre o assunto, dizendo que os judeus voltam ao passado, rezando para cair chuva do céu, com ironia, e os grãos rabinos ordenam que seus fiéis jejuem, etc, etc. E não é a primeira vez, nem a única, nem vai ser a última vez, que comentam sobre o judaísmo com ironia. Principalmente em relação a essa questão, dizendo que o judaísmo é coisa do passado. Bom, esse argumento não é tão novo assim. Esse argumento começou desde os primórdios do povo judeu. Faz mais ou menos 2.300 anos, ocorreu um caso em que os gregos invadiram Israel. Começando por Alexandre o Grande, terminando pela história de Hanukkah, que a gente comemora agora nessa época. E os judeus foram subordinados à Grécia. Eles entraram aqui fisicamente e principalmente culturalmente, espiritualmente. Forçaram, como eles costumavam fazer com todos os povos, forçaram o helenismo sobre o povo judeu. E a maioria do povo judeu aceitou, de uma forma ou de outra, o helenismo. Abandonou a fé dos antepassados, nossos antepassados, abandonaram todas as práticas judaicas e passaram a acreditar em todas as teorias helenísticas, começaram a ir nos Jogos Olímpicos e começaram a ir nos teatros, teatro grego, e nos campos de esportes, etc. E abandonaram o judaísmo. Um pequeno grupo judeu, de Kohanim, de sacerdotes do templo, resolveu tomar uma posição e tentar reverter a situação e expulsar os gregos de Israel, e milagrosamente eles conseguiram. Naquela época, desde aquela época, já tinha esse argumento que o judaísmo é coisa do passado. Os helenistas, os gregos, falavam o quê? O que é isso aqui? Você vê o pessoal lá indo para o templo, rezando para a parede. O que é falando com a parede? O que é isso aqui? Rezando para o cótel? Aqui nossas filosofias são muito mais elevadas, a gente consegue entender toda a essência do homem, a beleza e a perfeição do corpo humano. Isso aqui sim, isso aqui é modernidade. E o judaísmo é uma coisa do passado. E desde então, infelizmente, tiveram alguns grupos judaicos também que diziam isso aqui, obviamente influenciados por essas ideias. Certo? Até hoje em dia existe isso aqui. Grupos inteiros, oficialmente dizendo isso aqui, que o judaísmo é coisa do passado, ou que a gente tem que abandonar o judaísmo, que não é mais atual, ou que tem que dar uma modificada, certo? No judaísmo para ficar mais moderninho. Bom, nada melhor do que a história para comprovar que essa teoria está errada.
A história mostra para a gente claramente que é verdade. O povo judeu é um povo do passado, o judaísmo é coisa do passado. Porém, é justamente isso, que assegura a gente ser um povo do futuro. Fala o grande escritor Mark Twain, um dos maiores escritores americanos do século retrasado. Ele fala o seguinte: ele era muito ligado com a questão de povo judeu. Ele não era judeu, mas ele era ligado com Israel, para Israel inclusive. E ele diz o seguinte: os egípcios, os babilônios e os persas ergueram-se, preencheram o planeta com som e esplendor e murcharam, desaparecendo gradualmente. Os gregos e romanos vieram em seguida, fazendo um grande alarde para depois sumirem. Outros povos surgiram e durante algum tempo suas tochas permaneceram acesas, mas esvaeceram-se e hoje fazem parte do crepúsculo ou desapareceram. Assim ele descreve o que a história mostra para a gente claramente: a ascensão e queda dos impérios, grandes povos apareceram na face da terra e desapareceram totalmente. Hoje em dia não existe romano, hoje em dia não existe grego, nem persa, nem babilônio. Existe italiano, existe grego que não é o grego original, existe iraquiano, iraniano, tudo que você quiser, mas menos as civilizações antigas. Não são as mesmas pessoas, são outras coisas totalmente. Os egípcios, hoje em dia são árabes, não são mais egípcios originais. O judeu viu a todos, o superou e hoje é o que sempre foi. Não demonstra decadência nem desgaste pela idade, diminuição de suas energias ou entorpecimento de sua mente alerta e agressiva. Todas as coisas são mortais, menos o judeu. Todas as outras forças passam, somente ele permanece. Qual o segredo de sua imortalidade? Ele faz essa pergunta, ele não responde. Para a gente a resposta é muito simples. Existe um juramento do Criador do Universo, Deus, que o povo judeu sempre vai existir. É uma promessa que ele faz na Torá. Claramente, o judeu sempre vai existir, desde o começo dos tempos, da época de Abraão, até os fins dos tempos. Vai ter um povo lá que tem uma missão específica e ele vai sempre estar aqui na Terra. Outros escritores falam sobre o assunto também. O grande escritor russo Lev Tolstói fala também claramente sobre o assunto. Ele fala sobre a coisa incrível que é como um povo pode durar tanto tempo, como o povo judeu. E isso faz parte da nossa fé diária, que a gente tem certeza que Deus está por trás de tudo e de uma forma ou de outra a gente tem uma missão e tem a obrigação de se ligar com Deus e automaticamente a gente vai suportar todas as dificuldades, ir para frente, sempre tentando viver da melhor forma possível, ensinando para toda a humanidade como viver de uma forma digna, uma forma correta, uma forma com valores. E por mais que um outro povo se levante contra a gente, como a gente fala na Haggadah de Pesach, no texto que a gente fala em Pesach, que cada povo, não foi uma vez só, cada povo em cada geração, existem povos querendo destruir o povo judeu. Se não são os egípcios, se não são os gregos, os romanos, hoje em dia é o Irã. Mas não tem importância. Deus sabe o que está fazendo. Por um lado a gente tem que pensar nossos atos, melhorar nossos atos para que é tudo fundo espiritual para isso. Por outro lado, a gente tem certeza, fé absoluta, que, no final das contas, o povo judeu vai sobreviver. Não vai sobreviver, ele vai sobreviver como um símbolo que sempre foi. Obrigado e até a próxima.